Hi friends, how you doing? Professor Daniel Pondé do Portal Inglês no Teclado com mais uma dica de inglês. Na aula de hoje eu vou falar sobre um fenômeno linguístico conhecido como zero copula ou null copula, que nada mais é do que a ausência do verbo to be quando ele geralmente está presente em frases em inglês. Copular significa unir, juntar as partes. Nesse sentido, a gente consegue encontrar alguns verbos copulativos da língua portuguesa, como, por exemplo, ser, estar, parecer. Observe as seguintes frases. Ela é professora. Ele está feliz. O café ficou frio. Não seria super estranho caso eu optasse por dizer algo como ela professora, ele feliz, ou até mesmo o café frio. Você percebe que é como se algo estivesse faltando em nossa frase. No caso da primeira frase, em que eu disse ela é professora, a partícula é, ela está unindo ela com professora. No caso de ele está feliz, a palavra está une ele com feliz. E isso também se aplica no caso do café. Ficaria muito estranho se eu dissesse o café frio. O café ficou frio. Então, o verbo ficar está unindo essa questão do café com seu estado. Ou seja, ele não está mais quente, ele ficou frio. Na língua inglesa, o verbo copulativo mais famoso que existe é o verbo to be. No seu formato presente, nós temos is, ou até mesmo are, conforme sujeito ou pronome pessoal. A gente já estudou sobre isso aqui no canal do Inglês no Teclado em outras oportunidades. Lá atrás, eu citei que quando a gente tiver um dos seguintes pronomes pessoais, como he, she ou it, a gente opta por is. Essa é a conjugação do verbo to be no presente para estes pronomes pessoais. Por outro lado, caso você se depare com um dos seguintes pronomes pessoais que são they, we ou até mesmo you, você deve optar por are. Observe esses dois exemplos que eu trago para vocês, exemplos super simples, que são Bob is hungry, Bob is hungry. E eu tenho também o seguinte exemplo, que é they are happy. Então eu estou indicando aqui qual é a condição desses personagens. O Bob está faminto, Bob is hungry. Da mesma forma eu disse, eles ou elas estão felizes. They are happy. Agora eu posso optar por simplesmente remover o verbo to be, que conecta as palavras nessas minhas duas frases e fica assim em inglês. Bob hungry, they happy. Tá vendo como que, assim como o que ocorre na língua portuguesa, na língua inglesa fica super estranho quando a gente opta por remover o verbo to be que conecta, que une essas palavras? Agora, a ausência deste verbo copulativo não é visto como um erro. Este fenômeno está presente em diversas línguas, como na língua inglesa que eu acabei de mostrar para vocês. E por que isso acontece, afinal de contas? Se trata de, basicamente, pessoal, uma questão de economia linguística. Quando a gente está tratando aqui da língua sobre aspecto informal, as pessoas optam por simplesmente gastar menos saliva, gastar menos ar, ser mais direto. Eu posso ligar para um amigo e perguntar para ele, e aí, cara, você vai vir na festa, sim ou não? Em inglês fica assim, are you coming to the party? Mais uma vez, eu pergunto para esse meu amigo, are you coming to the party? Por outro lado, eu poderia muito bem perguntar, you coming to the party? Em que eu opto por remover a partícula are ou verb to be no seu formato are. Eu digo, you coming to the party? Caso eu opte por uma tradução ao pé da letra para este meu exemplo, eu tenho, está você vindo para a festa? Está você vindo para a festa? Que seria em português algo como, você vem para a festa? E aí, cara, você vem para a festa? Are you coming to the party? Vira, you coming to the party? Em que eu optei por remover a partícula are. Este fenômeno linguístico é muito comum no inglês vernáculo afro-americano, como eu já expliquei em outro vídeo aqui no canal do Inglês no Teclado. O que é isso basicamente? A gente pode pensar que é uma espécie de dialeto que está muito ligado ali, esse dialeto, à cultura, até mesmo à história cultural afro-americana. Então, é muito comum você ouvir negros falantes nativos da língua inglesa, americanos neste caso, se expressando dessa forma. Eu posso perguntar para um amigo, cadê o Bob? Eu estou procurando o Bob, não estou encontrando ele. Você por acaso viu o Bob por aí? E esse meu amigo pode responder assim para mim. Bob is working. O Bob está trabalhando. Então é por isso que você não está encontrando o Bob. Agora ele poderia muito bem dizer Bob working? Bob working, em que ele optou por remover is da sua frase. Então em vez de dizer Bob is working, esse meu amigo pode dizer Bob working. Ou seja, o Bob está trabalhando. Agora, este fenômeno não é exclusivo do inglês vernáculo afro-americano. Em matérias jornalísticas, por exemplo, em se tratando de manchetes e chamadas, é muito comum você notar que os jornalistas eles optam por não utilizar o verbo to be na sua frase. Eu tenho a seguinte frase. The president was involved in a corruption scandal.
The president was involved in a corruption scandal, que significa o presidente foi envolvido em um escândalo de corrupção, mas é muito mais comum para fins de impacto visual, para fins de estilismo no mundo jornalístico, a gente optar por não utilizar o verbo to be na manchete, e fica assim em inglês. President involved in corruption scandal. President involved in corruption scandal. Então a gente nota que, em vez de dizer the president was involved, o presidente foi envolvido, porque no verb to be no passado a gente tem dois formatos, was e were. Então a gente tem is e are para o presente e was e were para o passado. Mas como eu ia dizendo, neste caso ele opta por não utilizar a partícula was, the president was, o presidente foi, e simplesmente coloca lá na manchete. President involved in corruption scandal. Então você tem ali as ideias principais da sua frase de forma mais simplificada e talvez até mesmo mais impactante. Então é isso, pessoal. Essa foi uma breve explicação sobre como utilizar zero copula na língua inglesa. E a propósito, eu vou deixar um link aqui embaixo para você que queira aprofundar mais nesse tema, tá ok? Caso você tenha gostado desse vídeo, a gente pede que você deixe seu like aqui embaixo, curta este vídeo e também, se este é o primeiro vídeo que você está conferindo do Portal Inglês no Teclado, eu gostaria de te pedir para se inscrever no nosso canal. Thank you for watching and I'll see you next class. Bye. 节节结婚啦，幸福的钟声响起，祝福的。